capítulo de número 45. Gênesis 45. Nós vamos ler apenas alguns versículos. Livro de Gênesis, capítulo de número 45. Do versículo 4 ao versículo de número 9. 4 a 9. Todos encontraram? Amém? Gênesis, capítulo de número 45, do 4 ao 9. Glória a Deus. Diz assim: cheguem mais perto. Cheguem mais perto. É o que está escrito aqui, viu? Cheguem mais perto, disse José. Quando eles se aproximaram, José continuou: eu sou José, o irmão que vocês venderam como escravo ao Egito. Agora não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros por terem me vendido para cá. Foi Deus quem me enviou adiante de vocês para lhes preservar a vida. A fome que assola a terra há 2 anos continuará por mais 5 anos, e não haverá plantio nem colheita. Deus me enviou adiante para salvar a vida de vocês e de suas famílias e para salvar muitas vidas. Portanto, foi Deus quem me mandou para cá e não vocês. E foi Ele quem me fez conselheiro do faraó, administrador de todo o seu palácio e governador de todo o Egito. Agora, voltem depressa ao meu pai e digam-lhe: assim diz seu filho José, Deus me fez senhor de toda a terra do Egito. Venha para cá sem demora. Amém? Queridos, eu estava falando esses dias para a Cida a respeito de uma palavra no Tadel, e hoje pela manhã eu estava querendo ministrar essa palavra, e hoje pela manhã, quando eu estava aqui orando, o Senhor, Ele trouxe essa palavra aqui ao meu coração. E Ele mudou completamente o assunto daquilo que eu iria falar hoje. E aí o Senhor me trouxe a esse texto, o texto de Gênesis, que nós vemos a história de José, uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. E é interessante quando nós olhamos para a história desse homem, que nós vemos alguém que se torna líder numa terra que não era a terra dele, que não era o povo dele. E todos nós conhecemos, a história de José, do qual ele foi vendido pelos seus irmãos, porque os seus irmãos tiveram inveja dele, lançaram ele numa cisterna, falaram para o pai dele, Jacó, que ele havia sido comido por um animal. O que é interessante nessa história é que este homem, José, ele, por uma providência de Deus, ele se torna governador da maior nação que existia naquela época. E o que levou José a se tornar aí um líder nesta nação foi uma qualidade que todos nós precisamos ter. Todos nós precisamos ter essa qualidade que José expressou aqui. José, aqui nesse texto, ele está diante dos seus irmãos, daquele que o venderam para lá, e ele se revela aos seus irmãos, ele fala para os seus irmãos quem ele era, porque até então os irmãos dele não conheciam, não sabiam, pensavam que ele estava morto mesmo. Mas ali nós vemos ele agora se revelando para os seus irmãos, falando para eles, falou: cheguem aqui. E ele revela, ele conta quem ele era. E ali algo interessante acontece, porque os irmãos dele ficaram com medo. Imagine você pegar uma pessoa, bater nela, fazer de tudo para ela e mais um pouco, e passa-se anos, e um dia você encontra com essa pessoa e descobre que ela está numa posição da qual agora ela poderia fazer com você o que ela quisesse. Era o que José podia fazer.
José agora, ele poderia fazer com os irmãos dele o que ele quisesse. Ele poderia se vingar dos irmãos dele com muita facilidade. Mas não foi isso que aconteceu. José, ele não tomou essa posição. Então, o que eu quero falar hoje, o assunto meu, aquilo que eu quero tratar é liderança, uma posição que exige humildade. A liderança, ela é uma posição que ela exige humildade. Mas uma das coisas que é muito interessante nesse texto, eu estava meditando nele, e quando nós olhamos a respeito de José, nós vemos ele um homem muito humilde, mas uma das coisas que as pessoas falam da humildade de Faraó. Queridos, Faraó, nessa época, esse Faraó aqui do qual ele era autoridade máxima ali no Egito, do qual José foi governador, ele foi humilde, porque quando ele teve um sonho, José foi lá e interpretou o sonho de Faraó. Faraó olhou para ele e reconheceu alguém que tinha mais capacidade do que ele, embora ele fosse o Faraó, ele fosse o rei, ele fosse o governador ali do Egito. Quando José interpretou o sonho dele, porque o Faraó teve um sonho, do qual ele via 7 vacas gordas e 7 vacas magras, e as vacas magras devoravam as 7 vacas gordas, e ali José, instruído pelo Senhor, disse que viria sobre o Egito um período onde iria ter uma fartura muito grande. De 7 anos, eles iriam colher muito, e depois dos últimos 7 anos iria haver uma fome muito grande pela terra. E ali o Senhor orienta ali José, e José diz para Faraó o que Faraó deveria fazer. E Faraó, quando olha e vê a sabedoria de José, fala: onde eu encontraria alguém mais sábio e inteligente do que este? E ali Faraó dá para José a oportunidade de governar o Egito. E ele diz ali para José, falou: olha, a não ser quando eu estiver sentado no trono, somente quando eu estiver sentado no trono eu serei maior do que você. Então, querido, nós poderemos falar aqui da humildade de José, da sabedoria de José, mas nós não podemos esquecer também da humildade do Faraó. E a posição de liderança, ela exige humildade da nossa parte, de reconhecer muitas vezes que existem pessoas que elas têm mais capacidade do que nós, embora nós sejamos líderes. E é interessante isso porque, automaticamente, quando você reconhece alguém que tem uma capacidade maior do que você, qual é a tendência nossa? Imaginar essa pessoa vai tomar o meu lugar. Essa pessoa vai tomar o meu lugar porque ela é mais sábia do que eu. Faraó poderia ter dito isso, mas se Faraó dissesse isso, eles iriam perecer todos. Mas não foi essa a posição de Faraó. Faraó, numa atitude de humildade, ele pega aquele prisioneiro, ele pega José, coloca ele como governador do Egito. E olha só que coisa interessante, querido. José, pela sabedoria que o Senhor havia dado a ele se torna um governador de excelência. E ele faz ali nos 7 anos, aqui também tem um princípio, você como líder, não pode tudo que vem à tua mão, você tem que pegar e descer o pau e acabar com tudo, não. Você como líder precisa aprender a poupar também, querido, porque pode haver um dia que você vai precisar daquelas economias, de tudo aquilo que você guardou. Então, esse texto aqui, a história de José, ela é muito rica. Nós poderíamos falar muitas coisas, mas eu quero falar justamente isso. Liderança, uma posição que ela exige humildade. Então, a primeira pessoa que nós vemos nessa história, que teve uma humildade tremenda, foi Faraó. Porque Faraó, ao reconhecer que José tinha condição de substituí-lo, colocou José como governador. Ele poderia falar o seguinte: eu sou aqui o governador, o que você me orienta a fazer? Não foi isso que ele fez. Ele falou: tudo bem, então vamos fazer o seguinte, eu vou deixar você cuidar das coisas aqui, e eu
você, claro, continua sendo o rei, mas você vai governar, você vai comandar. E José, ele fez tudo o que o Senhor havia colocado no coração dele. Agora, o que eu quero dizer para você, querido, que o dinheiro, ele faz os homens ricos, o conhecimento faz os homens sábios, e a humildade faz grandes homens. A gente pode falar assim, mas que é interessante, por que ser humilde é importante? Porque, querido, todos nós somos chamados para servir. Não existe aqui ninguém que não tenha sido chamado para servir. E José, ele é um dos personagens mais brilhantes do Antigo Testamento. Um exemplo de alguém que foi chamado, sabe para quê? Para servir. José era governador, mas ele era o que mais servia ali. Se você for olhar a história de José, você vai ver um homem que a única coisa que ele aprendeu, ele teve que aprender, foi a servir. Então, a sua atitude humilde diante dos seus irmãos, ele é um exemplo para nós. Mas é claro que se nós fôssemos escolher assim, pastor, qual seria o maior exemplo de humildade da Bíblia? É claro que não existe ninguém superior a Jesus. Jesus, ele foi o maior exemplo. Jesus, ele foi um exemplo que não tem nada que nós possamos falar a respeito da humildade de Jesus. Mas agora, quero voltar aqui para a história de José e de seus irmãos. Se você estivesse numa situação como José, e alguém tivesse feito mal para você, o que você faria agora? Você iria se vingar dessa pessoa? Você tinha oportunidade. E o que era interessante, não ia acontecer nada com você, porque você era senhor no Egito. Você era senhor, não tinha mais ninguém acima de você. Você poderia fazer. Com certeza até Faraó iria autorizar a execução dos irmãos ali de José. Mas, querido, eu quero dizer para você que José, ele foi humilde. José, ele se humilhou diante dos irmãos dele. Algo que ele estava numa posição aonde ele era superior. Mas nós vemos ele descendo. Nós vemos ele sendo humilde. O que é humildade? A humildade é a qualidade de quem age com, preste atenção, simplicidade. É uma característica das pessoas que sabem assumir as suas responsabilidades sem arrogância, prepotência e soberba. Olha só, é a qualidade de quem age com simplicidade, é uma pessoa simples. É uma característica das pessoas que sabem assumir as suas responsabilidades sem arrogância, prepotência ou soberba. Nós lá em Santarém, nós conhecemos um rapaz, e esse rapaz, ele tinha hoje ele está aqui em São Paulo, o Darlan Alencar, ele tem uma música que ele fala simples como Jesus. E a semana nós estávamos aqui, eu e a Cida orando, e ela se recordou dessa música. E foi isso que o Senhor me tocou, de trazer essa mensagem, de falar a respeito de humildade, de nós sermos simples como Jesus, ele foi simples. Querido, ser humilde, eu sei que para nós, no nosso contexto, é muito difícil, porque nós estamos acostumados a só nos sentir superior. Não, eu sou melhor, eu quero ser o melhor. Porque no contexto da sociedade hoje, o que a sociedade ela exalta? Ela exalta os caras mais fortes, ela exalta os caras mais ricos, as pessoas mais ricas, ela exalta as pessoas mais bonitas. A sociedade, ela gosta disso. Se você for falar a respeito do que a sociedade ela gosta, do que a sociedade ela aceita, a sociedade ela aceita isso. E ela quer, ela deseja isso. Então a sociedade, o que a sociedade ela quer ver? Ela quer ver pessoas fortes. Ela quer ver pessoas cheias de si. Ela quer ver pessoas aonde a pessoa sempre dá o seu melhor, a melhor inteligência. Então a sociedade ela exalta isso. E nós, querido,
nós muitas vezes não conseguimos entender a respeito de humildade, porque nós estamos cheios dessas coisas. Então, a humildade, ela é tida como uma qualidade bastante positiva e benéfica, onde ninguém é pior ou melhor do que os outros. Então, aqui não é porque eu sou pastor, eu sou melhor do que vocês. Eu sei que aqui tem pessoas que podem se dizer assim, olha, eu tenho mais estudo do que você. Tem pessoas que podem dizer assim, olha, eu tenho mais conhecimento do que você, mas isso não nos torna melhor do que o outro. Isso não torna a habilidade minha melhor do que a sua. Então, estando todos nós estamos, querido, no mesmo nível de dignidade, cordialidade, respeito, simplicidade, honestidade. Ser humilde com os seus superiores é obrigação. Você ser humilde com as pessoas que estão acima de você, com o seu chefe lá no trabalho, com o governador, o prefeito, é obrigação. É obrigação você ser humilde com o seu líder, isso é obrigação. Com os colegas, é cortesia. Com os seus amigos, ser humilde com eles, é cortesia. Agora, com os seus inferiores, com as pessoas que são inferiores que você, isso é nobreza. Uma pessoa que ela é humilde com aqueles que supostamente, não estou dizendo aqui que tem alguém maior ou melhor, todos nós estamos no mesmo nível. Mas quando você é humilde com as pessoas que supostamente são inferiores a você, isso é nobreza, é você ser nobre. Olha só que coisa interessante, a humildade é um sentimento de extrema importância, porque faz a pessoa reconhecer as suas próprias limitações com modéstia e ausência de orgulho. O que José falou para os seus irmãos? José ele diz para os seus irmãos, olha, espera aí, não pense que eu vim para cá por causa de mim mesmo. Não, eu não vim para cá por causa de mim mesmo, não foi isso. Eu vim para cá porque Deus me mandou. Eu vim para cá, olha só que coisa interessante. Foi Deus, aqui no versículo de número 4, diz assim, eu sou José, o irmão que vocês venderam, olha só. Eu sou o irmão que vocês venderam como escravo. Aí eles devem ter ficado com medo, Mas olha só o que José ele disse. Agora não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros por terem me vendido para cá. Foi Deus que me enviou adiante de vocês para lhes preservar a vida. Então, o que o líder ele faz? Ele reconhece que ele foi colocado como líder para poder servir os outros. Você foi colocado como líder para ir à frente, não para você pisar nas pessoas, mas para ajudar os outros. Então, José, ele reconheceu, olha, foi Deus quem me fez vir adiante de vocês. Não foi os irmãos dele. Não foi os irmãos, ele reconheceu, falou, olha, não foi vocês. Não pense que eu estou aqui por causa de vocês. Eu não estou aqui por causa de vocês. Eu estou aqui porque Deus me enviou. E esse é o ponto, querido, fundamental na nossa vida. Você quer realmente, como líder, ser alguém que entende o propósito de Deus, entenda que tudo que tem acontecido foi porque Deus colocou você. Então, é você reconhecer, você reconhecer as suas próprias limitações com modéstia e ausência de orgulho. Eu estou aqui não por causa da minha capacidade, porque foi Deus que me colocou. Eu mesmo sou, quando eu olho para mim, eu falo, nossa, eu sou um pastor. Querido, eu fico cheio, mas o que eu fico cheio? Eu entendo que foi Deus que me colocou. Você sabe por quê? Se tem alguém aqui que não tinha condição de ser um pastor, sou eu. E eu saí do interior de São Paulo, não sabia nem falar, Uma vez eu fui, quando trabalhava numa empresa, eu fui almoçar, e aí pedi um refrigerante, chegamos lá, falou, dá uma talbaína para mim, todo mundo riu, não falava tubaína, talbaína, dá uma talbaína, porque era acostumado lá no interior falar meio arrastado, dá uma talbaína para mim. Todo mundo caiu na gargalhada. Então, querido, eu não tinha condição nenhuma.
No começo, né? Uma vez eu estava pregando, quando eu desci, a Cida falou para mim assim: ô Ataíde, não é abundância, é abundância. Entendeu? Falei, amém. Falei, amém, eu vou consertar. Então, querido, não tinha condição nenhuma. Não tinha condição nenhuma de ser um pastor. Porque, olhando para mim, eu sei que eu não teria. Eu citei algumas coisas que eu não teria, era condição de ser pastor. Então, eu sei que foi Deus que me colocou neste lugar. Então, a humildade, querido, ela é um exemplo que nós devemos seguir. Esse exemplo aqui de José, o exemplo de Faraó. A falta de humildade na Bíblia é um pecado muito sério, muito sério. A falta de humildade é um pecado muito sério, tanto que a Bíblia diz que, lá em 1 Pedro, está escrito assim, 5:5, semelhantemente vós, jovens, só os jovens aqui, os velhos não, tá bom? Isso aqui é só para os jovens. Sede sujeito aos anciãos, brincadeira, todos, tá bom? E sedes todos sujeitos uns aos outros e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Não seja soberbo, querido, seja humilde. Quando alguém falar, não importa, aquele irmãozinho que chegou na célula ontem, ai não, aqui quem manda aqui sou eu, sou líder aqui. Não, se ele falar alguma coisa, ouça. Talvez ele está dando uma orientação para você. Eu achei muito engraçado uma vez, lá em Santarém, né? O pastor Eibe disse que quando eles começaram a trabalhar com célula, eles colocavam as cadeiras assim, né? Tudo enfileirada. Aí disse que um irmãozinho, e eles chamavam de célula. Aí um irmãozinho chegou e falou, isso aqui não é célula não. Aí o pastor Eibe, como não é célula? Eu falei, não, isso aqui é igrejinha. Vocês estão chamando de célula, isso aqui é igrejinha, parece uma igreja esse negócio aqui. E como é que você acha que a gente deveria? Se vocês fizessem um círculo, ficava melhor. Olha só. Não foi nem do pastor Eibe, saiu o círculo. Olha só. E o pastor Eibe fez, aceitou. E hoje, olha só, a célula prosperou, proliferou. E esse irmão, ninguém nem sabe, nem o pastor Eibe nem lembra o nome dele mais. Olha só para você ver. Então, às vezes, existem coisas que nós precisamos aprender a dar ouvidos. E a característica de um líder humilde. Vamos lá. Quando temos uma verdadeira humildade, não reagimos a críticas. Se você, quero te dar uma notícia, meu irmão. Se você, quando é criticado, você reage a críticas, então você já sabe que você precisa ser humilde. Se alguém fala algo ao seu respeito, isso condiz, ou melhor dizendo, não condiz com a verdade, porque eu ficaria chateado. Tem pessoas que, o Wagner, aquele cara lá está falando, quem é o cara? Vou pegar ele, vou dar uns tiros nele. É isso? Não, meu filho. Não, meu filho, isso aí não é humildade, isso é soberba. Espera aí, se ele está falando uma coisa que não é verdade, por que você está nervoso? Por que você está com medo? Não. Espera aí, por que você ficaria chateado? Vamos dar uma olhada lá em Mateus 5, 11, 12. Mateus, capítulo de número 5, 11, 12. Mateus 5, 11 e 12. Vamos lá. Que diz assim: felizes são vocês. Olha só, preste atenção nisso aqui. Presta atenção nisso aqui. Felizes são vocês quando por minha causa sofrerem zombaria. Olha só, querido. Vamos ser bem sinceros. Quando alguém falarem mal de você, olha só. Você precisa sorrir. Quando sofrerem zombaria, perseguição e quando outros mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Olha só o que Jesus está dizendo, alegrem-se e exultem, porque grande é a recompensa que os espera no céu. Irmãos, por que você fica bravo quando alguém fala mal de você? Eu sei que isso aí não acontece aqui, né?
Não, aqui não acontece. Aqui conosco, nós não temos isso, somos todos humildes, né? Amém? Né? Todos humildes, né? Isso não acontece. Querido, olha só o Senhor Jesus nos ensinando aqui, né? O Senhor Jesus está dizendo que quando alguém nos criticar, nós devemos ficar alegres, isso deve ser motivo de alegria. Mas se reagimos, estamos mostrando que nos falta humildade. Quando alguém te critica e você reage, opa, peraí, então você precisa se atentar, humilde, sabe receber tanto as críticas quanto os elogios. O humilde, ele sabe receber as críticas, mas os elogios também. Agora tem pessoas que só querem, né, ser elogiadas, e não pode ser assim. Uma outra característica do humilde, vamos dar uma olhada lá em 2 Coríntios 4, versículo de número 7. 2 Coríntios 4, versículo de número 7. Olha só o que Paulo escreve aos Coríntios. Agora nós mesmos somos como vasos frágeis de barro que contém esse grande tesouro. Assim fica evidente que esse grande poder vem de quem? De Deus e não de nós. O humilde, ele reconhece que tudo o que ele faz não vem dele, vem de Deus. Você é líder? Não porque o pastor olhou nos seus olhos e viram seus olhos, né? E falou, ele vai ser líder. Não. Não é de você, é de Deus. Não é de você, é de Deus. Não é a sua capacidade. Eu só tenho tudo para ser um grande líder. Eu sou inteligente, eu sou formado, eu sou PhD, não sei no que lá, entendeu? Por que o pastor não me escolhe? Querido, entenda uma coisa. Agora nós mesmos somos vasos frágeis de barro que contém esse grande tesouro. Assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. A sua liderança, você é líder por quê? Porque foi Deus que escolheu. Não foi a sua capacidade humana, esqueça a capacidade humana. Nenhum líder é levantado pela capacidade humana. Quando nós olhamos para José, nós vemos na vida dele algo tremendo. Ele reconhece, foi Deus que me enviou, foi Deus que me deu o sonho, foi Deus que me colocou aqui no Egito, foi Deus que falou ao coração de Faraó. Olha só a humildade de José. José, ele reconhece, José, ele entende que tudo que ele tem não era dele, os sonhos, a interpretação não veio dele, mas Deus deu a ele isso. Então reconheça que tudo que você tem e possui, foi Deus que te deu. Foi Deus quem te deu. Nós precisamos parar com essa mente nossa, ocidental, achar que nós vamos conseguir alguma coisa pela nossa capacidade humana, pela nossa inteligência, pelo nosso bom status, pelo nosso posicionamento. Não, nós não vamos. Nós não vamos conseguir fazer nada por aquilo que nós somos, mas por aquilo que Deus, ele é. Tem um louvor que eu tenho ouvido bastante ele está em inglês, e o nome desse louvor é Seja Entronizado. Querido, a letra desse louvor, ela é tremenda, porque ele fala que tudo é por ele, que ele seja exaltado entre milhares de gerações, porque tudo é dele, tudo é por ele, tudo foi feito para ele. Então nós fomos feitos para ele. Você foi colocado como líder, e eu vou dizer uma coisa para você, quanto menos você souber, mais o poder de Deus vai ser exaltado. Quanto menos você souber, eu acho isso tremendo. As pessoas que elas pensam que elas são dotadas de uma capacidade de liderança, são as pessoas que menos produzem. Agora, as pessoas que mais se humilham, que elas olham para elas e falam, não, pastor, eu não tenho condição, mas é você que Deus quer usar. É você que Deus quer usar. É você que Deus quer levantar. Aqui Paulo, ele está dizendo, olha, não é de você.
Então reconheça que você precisa, que tudo aquilo que você está fazendo não veio de você, mas foi o Senhor que te deu para realizar uma obra para Ele. Ser humilde é reconhecer que tudo é dele, tudo é para Ele e tudo é por Ele. A humildade também ela consiste em saber servir. O humilde serve, o arrogante ele exige. Jesus nos ensinou isso no lava-pés. Ali no momento de pegar, lavar os pés dos seus discípulos, o Senhor ele nos deu ali um exemplo de humildade. Vamos ler lá, João 13. Evangelho de João, capítulo de número 13. Olha só. A partir do versículo de número 11. Perdão. 12. João 13, versículo de número 12. Deixa eu mudar a minha versão aqui. João 13, versículo de número 12. Diz assim: ora, depois de lhes lavar os pés, tomou o manto e tornou a reclinar-se à mesa e perguntou-lhes: entendeis o que vos fiz? Vós me chamais mestres e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, o Senhor e mestre, lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Olha só o que o Senhor disse, Ele nos deu o exemplo. O que é lavar os pés? É servir. Sirva os outros, sirva as pessoas, não importa quem ela seja, se ele é rico, se ele é pobre, se ele é grande, se ele é pequeno, se ele é líder, se ele não é. Sirva, aprenda a servir, seja humilde, aprenda a fazer. O Senhor Jesus, Ele nos deixou o maior exemplo de humildade. Nós poderíamos falar de José, de Faraó, nós poderíamos falar de muitas pessoas, mas se nós não falássemos de Jesus, se nós não falássemos de Jesus, nós não poderíamos falar de humildade. Agora, a humildade, ela traz recompensa? Sim. A humildade, ela é fonte de sabedoria. Uma pessoa humilde, preste atenção, a semana passada eu falei aqui a respeito da sabedoria necessária para o líder. Então pega isso como para você. A humildade, ela é fonte de sabedoria. Vamos dar uma olhada, Provérbios 11, versículo de número 2. Provérbios capítulo de número 11, versículo de número 2. Olha só o que diz aqui, 11, 2. Diz assim: quando vem a soberba, então vem a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Olha que coisa tremenda, querido. Quando vem a soberba, vem a desonra. As pessoas soberbas, elas são desonradas, mas os humildes, eles são sábios. Com os humildes está a sabedoria. Nós precisamos entender, muitas vezes as pessoas, elas buscam sabedoria no estudar, elas buscam sabedoria nos livros. Você deve fazer, claro, mas não como soberba, não com arrogância, achando que através daquilo você vai conquistar alguma coisa. Não, é com humildade, com simplicidade, é se colocar na presença do Senhor e entender que a arrogância ela não vai te levar a algum lugar algum, mas a humildade ela vai te dar sabedoria. Quem é humilde terá honra. Vamos dar uma olhada, Provérbios 29. Provérbios 29, versículo de número 23. Provérbios 29, versículo de número 23. Diz assim: a soberba do homem abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra.
humilde de espírito obterá honra. A soberba vai fazer com que o homem seja abatido, mas humilde de espírito obterá honra. Eu já contei aqui para vocês que o ano passado, quando nós fomos na conferência lá em Santarém, quando eu coloquei o pé na igreja, o Senhor começou a falar comigo. A pessoa que estava lá ministrando, o pastor que estava ministrando, ele não sabia nem segurar. Sabe quando a pessoa não sabe, teoricamente, nem segurar o microfone direito? E eu falei, meu Deus do céu, Senhor, que coisa tremenda. Sabe quando a pessoa ela não faz nem questão de querer falar bonito? Ela não sabe, é quando a pessoa não está nem aí, se vão achar que ela fala bonito, ou se vão achar que ela não está nem aí. Sabe quando a pessoa é simples, ela é humilde. A partir do momento que eu coloquei o pé na igreja, o Senhor começou a falar comigo. Sabe por que essa igreja está cheia? A gente sabe que lá tem, foi eleita a maior igreja do Brasil. 70 mil membros, a Igreja da Paz lá de Santarém, a Paz Church de Santarém, 70 mil membros. Sabe por quê? O Senhor falou para mim, sabe por quê que essa igreja está cheia? Por causa da humildade desses pastores. Falei, aleluia, Senhor, pode bater mais, pode bater, Senhor. Estou aqui para te ouvir. Ué, se o Senhor falou de humildade comigo, é porque acho que estava faltando em mim, né? Não vamos, não fui lá, Deus não falou. Não, falou. Se o Deus falou comigo, se deu a primeira coisa que Deus mostrou, é porque ele estava querendo mostrar que havia alguma soberba no meu coração. Ou ainda há alguma soberba no meu coração que precisa cair. Foi a primeira coisa que Deus falou comigo, que essa igreja está cheia, porque os pastores desse lugar são humildes. Falei, obrigado, Senhor. Querido, e é isso, entendeu? A soberba do homem abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Aí a gente vai dizer assim, mas ser humilde, a Bíblia está dizendo. Uma outra coisa que ele vai ter também, galardão. Provérbios 22, versículo de número 4. Volta um pouco aí. 22, versículo de número 4. Olha só o que diz aqui. Versículo de número 4 diz assim: o galardão da humildade e do temor do Senhor é riqueza, ou glória. O humilde vai ser rico, irmão. Rapaz, quando eu vi assim, eu falei, eu quero ser humilde. Eu quero ser humilde, eu quero ser humilde, quero ser humilde. O humilde vai ter o quê? Muitas riquezas. E o favor é melhor do que a prata e o ouro. Olha só, querido, que coisa tremenda. Então vale a pena você ser humilde, se humilhe, se entregue, humilhe-se diante do Senhor, humilhe-se diante das pessoas. Às vezes a gente fala, eu me rebaixar por essa pessoa, não vou não. Pois é, aqui está dizendo que o humilde vai ter muitas riquezas, galardão. O humilde tem mudança, de vida e abundância. Olha só esse texto aqui, eu acho tremendo, 2 Crônicas 7,14. Vamos ler, eu quero que você guarde isso, 2 Crônicas 7,14. Olha só que coisa tremenda. Quando eu estava olhando para isso daqui, eu falei, meu Deus do céu, que coisa fantástica. 2 Crônicas 7, versículo de número 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Queridos, nós precisamos nos humilhar diante da presença do Senhor e orar, e buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Muitas pessoas estão sofrendo porque têm deixado a soberba tomar conta do seu coração. Querido, olha só, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Sabe o que quer dizer sarar a terra? É dar trabalho, dar emprego. Nós precisamos ser mais humildes, é você ter abundância. Se alguma coisa na tua vida está faltando, se você está endividado, se você está aqui até o pescoço, de dívida, querido, será que não está faltando humildade no teu coração?
Será que não está faltando você se humilhar? Se você está com problema na sua família, se você está cheio de problema, será que não é a soberba que está tomando conta do teu coração? Se você está cheio de problema por todos os lados, o que é que será que está faltando? Porque quando fala de sarar a terra, está falando de abundância, está falando de quando você precisar de alguma coisa, você vai ter, está falando de quando você clamar ao Senhor, se humilhar e orar e buscar, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. O Senhor está dizendo que Ele vai trazer cura, que Ele vai trazer restauração, Ele vai sarar quando nós nos humilharmos. Olha que coisa tremenda. Então nós precisamos nos humilhar, nós precisamos descer, né? Lá em Miqueias, tem na Bíblia, viu? Miqueias 6, versículo 8. Miqueias. Tem na Bíblia. Amém? Miqueias 6, 8. Olha só que coisa tremenda. Miqueias 6, 8. E ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é que o Senhor requer de ti, senão que pratiques a justiça, ames a benevolência e antes o quê? Humildemente com o teu Deus? Não é isso que o Senhor está dizendo? Olha só, o Senhor, Ele te declarou, homem, o que é bom. E o que é que o Senhor requer de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benevolência e andes humildemente com o teu Deus? Seja humilde. Vire para a pessoa que está ao teu lado e diga para ela, seja humilde. Seja humilde, fala de novo. Vamos resumir aqui. Vamos resumir aqui. O humilde, quando é criticado, ele fica nervoso? Fica nervoso, humilde? Quando alguém critica ele deve ficar nervoso? Ele pode ficar, mas não deve. Você quer ser uma pessoa rica? Sim ou não? E o que é que precisamos para ser ricos? Se humilhar. Você quer ser um líder? Você quer ser um líder reconhecido? Seja humilde. Dê a sua posição para outras pessoas crescerem. Dê a sua posição. Não seja aquele líder que na célula ele faz tudo. Sabe aquele líder centralizador? Não. Seja o líder que pega aquela outra pessoa e coloca ela no lugar. Deixa ela compartilhar a palavra. Deixa ela, se ela não sabe, ensina ela. Ensina ela. Deixa aquela pessoa ministrar o louvor, ela não sabe, instrua ela. Ensina ela, porque nós como líderes, entenda uma coisa, o Senhor te colocou na frente para ajudar quem está vindo atrás de você a crescer, para ajudar quem está vindo atrás de você a subir. O líder foi colocado para promover outras pessoas. Você foi colocado para promover, foi o que aconteceu com José. José ele foi colocado ali no Egito para promover os irmãos dele, para que os irmãos dele não morressem, para que o pai dele não morresse. E o Senhor te colocou como líder para promover outras pessoas. Quem você vai promover? Cabe a você. Cabe a você buscar isso do Senhor. Então, ser humilde é promover as pessoas. O que você pode saber, né? Reconhecer as suas características, mas para alcançar os seus benefícios, você precisa viver uma vida de humildade. E nada melhor do que seguir os exemplos de Jesus. Nada melhor. Estude a vida de Jesus. Você quer aprender sobre humildade? Estude sobre a vida de Jesus. Veja o que ele falou para os seus discípulos. Veja o que ele fez para os seus discípulos. Jesus, ele serviu os seus discípulos. Jesus, ele não ficou sentado ali na mesa. Não. Jesus, ele não fez isso. Eu acho tremendo. Depois, após a ressurreição, quando os discípulos estavam lá pescando, Jesus fala para ele, ei, filhinhos, tem alguma coisa aí para comer? Ah, nós não pegamos nada. Aí, né, João reconhece, falou, Pedro, é o mestre. Aí Pedro está lá, né,
Alguns dizem que ele estava sem roupa, pescando, estava tão desanimado que ia tirar até a roupa. Né? Estava peladão lá, né? Estava nu. Alguns dizem que estava nu, outros dizem que não estava. Eu não sei, eu não vi, não posso falar. Né? A Bíblia fala que ele, né, ele cingiu-se. Então, cingiu-se quer dizer que ele se vestiu. Então, provavelmente, ele estava mesmo nu. E aí ele pulou lá e foi nadando, chegou lá, Jesus já estava com o peixe assado já. Olha só que coisa tremenda. Jesus estava lá e deu para ele comer. Né? Pedro deve ter, e ele não dizia nada, estava comendo peixe ali, que Jesus já havia preparado o peixe para ele. Olha só que lição de humildade. Jesus já havia preparado o peixe para ele. E sabe o que Jesus fez? Disse para Pedro: Pedro, você me ama? Sim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Por 3 vezes Jesus perguntou, e por 3 vezes Pedro respondeu, e depois ele diz assim: apacenta os meus cordeirinhos. Sabe o que Jesus estava fazendo? Olha que coisa tremenda. Jesus morreu na cruz do Calvário, foi chicoteado, sofreu, e sabe para quem Jesus deu a igreja? Para Pedro, que tinha feito, sabe o quê? Negado ele. Olha que lição de humildade, querido. Será que você é capaz de levantar aquele líder que deu um tapa nas tuas costas, virou as costas para você? O que você acha que você é capaz de fazer? Será que você é humilde o suficiente? Esse daí eu não quero nem saber dele, por mim morra. Não pode. Jesus tinha direito de falar isso. Mas o que Jesus fez? Jesus ira para Pedro e dá para ele a oportunidade dele ser o líder depois que Jesus foi embora. E Pedro foi o líder. Pedro foi um grande líder. Sabe por quê? Pedro também aprendeu a ser humilde. A tradição, ela diz que quando Pedro foi para morrer, aí eles iam crucificar Pedro como crucificaram Jesus. Pedro disse: eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor. Pode virar a cruz de cabeça para baixo. E Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Olha só, querido, você já imaginou? Isso é ser humilde. Nós precisamos aprender, nós precisamos orar, buscar a humildade, sermos humildes. O Senhor, Ele quer que nós aprendemos como Jesus a entregar, a ser uma pessoa que verdadeiramente promove os outros. Amém? Eu quero deixar essa palavra com vocês. Busque. Talvez nós não consigamos entender e absorver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Mas o Senhor resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Deus te abençoe em nome de Jesus.